foi entrando agora, já fica o meu bom... Bom, que foi entrando agora não vai ouvir que eu falei isso, dizer, já fica o meu bom dia, né? Mas bom dia para todo mundo. Tem uma questão de lógica aí que eu não pensei, mas bom dia para todo mundo. Então, sei lá, Dalila, posso começar? Pode falar, Ricardo. Acho que a Bom, gente apresentou então, aí. então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa a gente falar um pouquinho, né? Eu acho que é legal falar um pouquinho do Graciliano também, né? Antes de começar a falar da angústia, falar um pouco do Graciliano. O Graciliano é um cara que é do final do século XIX, né? Ele nasceu em 27 de outubro de 1892, né? Então, é assim, na virada do século XIX por 20, ele estava com 8 anos. O Graciliano, se fosse vivo hoje, teria, vocês façam as contas, ele teria 125 mais 8, 133 anos. Né? Ele nasceu numa cidadezinha muito pequenininha, em Alagoas, chamada Quebrangulo. Passei por ela semana passada. Semana passada eu estava em Alagoas, mas é uma cidade minúscula. Quando era menino, viveu numa cidade de Pernambuco chamada Buíque, que é perto de uma outra cidade um pouquinho maior, chamada Arco Verde, mas morava numa fazenda. E depois cresceu e a família toda se mudou para Palmeira dos Índios, que aí é a cidade, assim, se você passar por Palmeira dos Índios, tem uma cabeçona do Graciliano na entrada da cidade, é a cidade onde ele foi prefeito, é a cidade onde, por exemplo, meu pai nasceu, minhas tias nasceram, a maioria da família dele nasceu, porque o Graciliano tem uma particularidade interessante, que é ele era o filho mais velho de 16 irmãos. Né? Ele teve. O Graciliano, quando se casou e começou a ter filho, a mãe dele ainda estava tendo filho. Então, existia sobrinho mais velho do que tio e sobrinho que batia em tio. Né? Quer dizer, só para ter uma. Então, o Graciliano, se você for ler o livro Infância, do Graciliano, que é o livro de memórias da infância dele, para mim, é um dos livros que eu mais gosto do Graciliano. A obra do Graciliano é uma obra muito rica, né? É muito difícil escolher um melhor livro dele, porque a gente tem Vidas Secas, a gente tem São Bernardo, a gente tem Memórias do Cárcere, a gente tem Infância, Angústia, e o livro que eu mais gosto é o Angústia, mas entre o Angústia e o Infância, meu coração balança. A infância, eu acho que para entender Graciliano, conhecer Graciliano, é um livro muito interessante. E mostra o quão difícil foi essa infância do Graciliano. O Graciliano foi um menino muito solitário, porque, como mais velho de 16 irmãos, ele cresceu e ele teve muito mais irmãs do que irmãos homens. Desses 16 irmãos, eu acho que apenas nasceram uns 3 irmãos homens, o resto foi tudo mulher. Ele era um menino muito sozinho, muito solitário, um menino que tinha alguns problemas quando era menino, quando era bem pequeno, nos olhos, para enxergar. É um menino que se alfabetizou tarde. O Graciliano aprendeu a ler com 9 anos de idade, né? E um menino que, muito cedo, depois que se alfabetizou,
se refugiou na leitura. Ele vivia numa cidade que não tinha, onde não tinha biblioteca, ele não tinha acesso fácil aos livros, mas um dia ele estava passando pela casa do tabelião da cidade e a janela estava aberta, ele olhou para dentro da casa, isso em Palmeira dos Índios, e viu que na casa tinha uma estante como essa, uma estante grande. E ele ficou encantado, de que assim imaginou como seria bom se eu tivesse acesso a esses livros. E ele, embora fosse um jovem muito tímido, ele criou coragem e tocou a campainha da casa. O tabelião saiu até a porta e ele falou: o que eu poderia fazer para ter acesso a esses livros, para poder ler esses livros? Aí o tabelião falou: vamos fazer o seguinte, você entra, eu estou vendo que você é pequeno, eu posso te indicar alguns livros que eu acho que são mais apropriados para a tua idade agora, e a gente vai combinar o seguinte: você leva um livro, lê, quando você acabar de ler, você traz e pega outro. E assim ele começou uma fúria de leitura, começou a ler, ele quase em pouco tempo ele leu quase que toda a biblioteca do tabelião da cidade, que eu me esqueci o nome agora. Tá? Então, essa mais ou menos assim, a gente... Por que eu falo isso? Porque não existe escritor sem ter por trás uma leitura muito sólida. Quer dizer, essa coisa... Eu trabalho muito como orientador literário e tem pessoas que têm aquela coisa assim: eu quero ser um escritor. Então, às vezes, o cara paga, vem para ter uma sessão comigo, né? Uma sessão um pouco diferente da de vocês, né? Uma sessão que a gente vai conversar sobre literatura. E aí eu pergunto: bom, o que você está lendo? O que você gosta de ler? Já aconteceu de o cara chegar e dizer: olha, eu não estou lendo nada, eu leio muito pouco, mas eu quero ser escritor. Eu falo: olha, então vai procurar outra coisa para fazer, porque escritor, antes de qualquer coisa, lê. Né? Se vocês pegarem, me perguntarem: Ricardo, para você é mais importante ler ou escrever? Eu vou dizer: é muito mais importante ler. Eu gasto muito mais tempo lendo do que escrevendo. Né? Eu leio umas 5, 6 horas por dia. Escrever, eu não aguento escrever mais que 2, 3 horas, aí me cansa. Tá? E ler descansa. Né? Então, essa é a primeira coisa. Avançando um pouco na história, e já me aproximando um pouco do Angústia, o Graciliano primeiro foi trabalhar como pequeno comerciante em Palmeira dos Índios. Ele trabalhava num armarinho, a loja chamava Sincera, né? E ele não gostava muito do Graciliano, ele queria colaborar, já colaborava com alguns jornais, tanto de Palmeira como de cidades próximas, escrevia pequenos contos. O primeiro conto que ele escreveu, o Pedinte, ele escreve, se vocês procurarem na internet, vão achar, e é surpreendente, é um conto que ele escreveu com 12 anos, né, chama O Pedinte. E ele queria escrever, não estava muito interessado em negociar. E aí ele começou, foi para o Rio, viveu um tempo no Rio, teve que voltar às pressas para o Palmeira, porque teve a bubônica, e aí um monte de irmão dele começou a morrer gente da família, ele voltou correndo. Mas, assim, em suma, ele lança o primeiro livro, que é Caetés, em 1933,
Logo em seguida, em 1934, ele publica o São Bernardo, né? E nessa época ele já estava morando em Maceió, já tinha saído de Palmeira dos Índios, já estava, já era casado no segundo casamento, ele tinha ficado viúvo do primeiro casamento, em que ele tinha tido 4 filhos, e aí se casou de novo, no segundo casamento, aí já com a minha avó, Heloísa. Ele teve mais 4 filhos, o Roberto morreu muito cedo, com 6 meses, então ele teve 7 filhos. Meu pai era o mais velho do segundo casamento. Então ele já vivia em Maceió, e por volta da época em que, 35, por aí, Angústia foi publicado em condições especiais em 36, né? Ele estava preso. Agora, antes dele ser preso, ele tinha o cargo em Maceió de inspetor da instrução pública. Inspetor da instrução pública é um cargo equivalente a secretário da educação. Então, ele tinha um bom emprego, um bom salário, era um cara de classe média, vivia numa casa da Pajuçara, que é uma praia muito bonita de Maceió, tinha condição de criar e educar os filhos, e ele, como um inspetor da instrução pública, começou a incomodar os poderosos de Alagoas. A sociedade alagoana é uma sociedade muito conservadora, uma sociedade, primeiro, muito religiosa, muito católica, e, segundo, muito de direita, muito mais à direita do que na época era a maioria das sociedades. E ele começou a ter problema porque, como inspetor da instrução pública, por exemplo, isso é contado no Memórias do Cárcere, ele recebeu uma vez um militar de alta patente. E um militar de alta patente chegou para ele e falou: escuta, olha, minha sobrinha prestou concurso para professora e não foi aprovada. O que a gente pode fazer para que ela seja aprovada? Aí o Graciliano falou: a gente não pode fazer nada. Ela pode estudar mais e prestar concurso ano que vem. Se ela, e estudando mais, ela certamente será aprovada. Mas nem eu nem você podemos fazer nada. Essas coisas irritavam muito o poder público de Alagoas. Ele não aceitava fazer algumas coisas que esperavam que ele fizesse. Então, rapidamente, ele foi considerado comunista, acusado, e nessa época ele não era, né? Lendo os livros que ele escreveu, se a gente for ler Caetés e for ler São Bernardo, há um engajamento político nos livros, dá para perceber nos livros que ele era um escritor de esquerda, mas não era ainda comunista. Ele vai entrar para o Partido Comunista em 1945. Nós estamos aí 10 anos antes, né? Bom, ele foi preso, enfiado, jogado num navio. Esse navio foi para mandaram primeiro para Recife, e depois esse navio saiu de Recife e ele, em condições muito precárias, foi mandado para o Rio, para Ilha Grande, onde ele foi preso em março de 1936 e ficaria preso até janeiro de 1937. Ficou 9 meses preso em Ilha Grande, e o grande problema dele é que ele não havia um processo. Então, como ele foi preso sem um processo, ele não tinha como se defender. Aquela prisão, do ponto de vista jurídico, não existia.
Ele não estava sendo processado de nada, ele estava apenas preso. Ainda não era o Estado Novo, mas era o início da ditadura Vargas. Em suma, ele, quando foi preso, ele tinha entregue o Angústia para uma secretária, mas ainda não tinha tido tempo de. Ele era muito rigoroso com as revisões que ele fazia, então não tinha tido tempo de fazer uma revisão. Minha avó pegou esse livro, e minha avó tinha filhos pequenos, ela precisava se sustentar, o Graciliano estava preso, não ganhava nada. Ela resolveu, ela foi para o Rio, ela deixou meu pai em Alagoas, em Maceió. Meu pai já estava em idade escolar, tinha 7 anos, e ela foi com as duas filhas pequenas, Luísa e Clara, para o Rio de Janeiro, para ver o que ela podia fazer, com quem que ela poderia falar, para ver se conseguia soltar o Graciliano. E levou o Angústia. E falou com José Olímpio, que era o editor do Graciliano, e o Angústia foi publicado quando ele estava preso, e ele não recebeu muito bem a publicação desse livro. Ele achou que o livro saiu com muitos erros, que o livro estava mal escrito, que se ele tivesse tido tempo, ele faria umas revisões no livro, faria o que ele sempre fazia, cortaria muita coisa. Ele ficou bravo com a minha avó, porque minha avó publicou o Angústia, né? Então, isso é um pouco a história de como saiu o Angústia, né? O Graciliano, ele tinha, já nessa época, já era, quando ele é solto, ele é solto em 37, começa a frequentar a sociedade carioca. Primeiro, ele foi solto nas seguintes condições: ele foi solto com muita mágoa por Alagoas, ele ficou muito magoado com as pessoas de Alagoas, porque quando ele foi preso, não houve nenhuma voz em Alagoas que tivesse se erguido para defendê-lo. Então ele se sentiu abandonado, ficou magoado com Alagoas e prometeu que nunca mais pisaria em Alagoas. E ele cumpriu a promessa. Embora ele adorasse Alagoas, adorasse o sertão, fosse um sertanejo, ele, depois que foi preso, não voltou mais para Alagoas, estabeleceu residência no Rio, passou a morar no Rio, e ficou amigo dos intelectuais alagoanos e ficou muito amigo. É bom que se diga que, particularmente, quem mais influenciou para que ele fosse solto era um escritor maravilhoso, era o melhor amigo dele, mas que era um escritor de direita, o José Lins do Rego, um escritor que escreveu alguns romances importantes, como tem uma trilogia, Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, escreveu um livro maravilhoso chamado Moleque Ricardo. Era um romancista, mas era um romancista que tinha, por exemplo, flertado durante muito tempo com o integralismo. Ele levou o integralismo para Alagoas. O integralismo era uma ideologia política muito semelhante ao nazismo, né? Eles tinham hábitos muito parecidos com o dos nazistas, né? Era um agrupamento político comandado por um político chamado Plínio Salgado, né? E o Zé Lins do Rego, como um cidadão de direita, gostava dos integralistas, apoiou os integralistas e ficou muito no Rio, ficou muito amigo do Getúlio e do governo Getúlio. Mas ele era também. A gente, ouvindo isso hoje, gente, fica meio esquisito, né? Mas como Graciliano, um homem de esquerda, ia ter como
melhor amigo um escritor de direita. É porque a gente imagina esquerda-direita como são hoje, né? A direita de hoje é uma direita ignorante, é uma direita chula, é uma direita que faz o que fez com a Marina Silva anteontem, é uma direita sem o menor lustro, sem conhecimento, burra, que acredita em terra plana, não acredita em vacina, é uma direita desqualificada. A direita dessa época, a direita da época do Getúlio, era uma direita com quem você podia conversar. Eles tinham um pensamento diferente do pensamento da esquerda, mas eram pessoas conversáveis, para vocês terem uma ideia, existia um escritor, foi um escritor relativamente conhecido, na época da ditadura militar, um escritor chamado Adonias Filho, que era assim, quando alguém era preso, quando a ditadura prendia alguém, as pessoas procuravam Adonias Filho e falavam, olha, Adonias, prenderam o meu filho. Aí o Adonias falava, não, eu vou conversar com o general fulano de tal e tudo, e vou ver o que eu posso fazer para a gente soltar o rapaz. Então, era esse cara de direita, era esse o tipo de... E o Zé Lins era assim, Zé Lins conseguiu soltar o Graciliano. Né? Por interferência dele, Graciliano foi solto. E Graciliano, nessa época, já estava no Rio, começou a viver no Rio, começou a... É bom que se diga, eu vou falar isso rapidamente, mas a prisão mudou completamente a maneira de Graciliano escrever. Se, antes de ser preso, Graciliano tinha escrito Caetés, São Bernardo e Angústia, que eram romances com uma estrutura linear de romance, né? Um romance escrito para ser romance do jeito que os romances são. Quando ele foi solto no Rio de Janeiro, ele precisava escrever de uma maneira diferente. Por quê? Ele precisava ter uma prosa mais ágil, mais rápida e mais curta, que ele pudesse vender para os jornais, que pudessem ser publicadas em jornais e trazer dinheiro para ele sustentar a família. Ele morava numa pensão modesta com a família no Catete, né, no Rio. Então, se vocês pensarem, por exemplo, em Vidas Secas, né, que é um romance que foi publicado depois que ele foi solto em 1938, o Vidas Secas já é um romance fragmentado, já não é um romance com a mesma estrutura que tinha os romances anteriores. O Vidas Secas, por exemplo, ele o primeiro capítulo, os capítulos são modulares, eu não sei se vocês chegaram a perceber isso, mas o Vidas Secas pode ser lido em qualquer ordem. Vocês podem começar do fim para frente, do meio para trás. Não existe uma necessidade de você ler na sequência que está no livro. E o primeiro capítulo que veio à luz do Vidas Secas, que foi publicado em jornal, Graciliano vendeu para o jornal, foi A Morte da Baleia. A primeira coisa que o Graciliano escreveu foi aquele que todo mundo chora, todo mundo fica triste, que no filme as pessoas choram, aquele capítulo que é A Morte da Baleia. Ali ele viu aquela família, a baleia, Fabiano, sim, a Vitória, os meninos que não falam, e os meninos que não falam, não, os meninos sem nome, e construiu Vidas Secas. Né? Antes, ele tinha publicado um livro infantil chamado A Terra dos Meninos. Ele tinha escrito A Terra dos Meninos Pelados, que só foi publicado em 1939, mas ele tinha participado de um concurso. Né? E veja como a direita, né? O ministro da Educação, era ministro
da Saúde, Educação e Cultura. Era o ministro Gustavo Capanema, que era um homem de direita, mas que criou um órgão chamado CNLI, Comissão Nacional de Literatura Infantil. E tinha um concurso, né? E quem que ele chamou para fazer parte dessa Comissão Nacional de Literatura Infantil? Manuel Bandeira, puxa vida, uma poetisa, agora me fugiu o nome dela. Bom, eram só escritores conhecidos, escritores, ou seja, era uma direita inteligente, né? Era uma direita que pegou escritores conservadores, mas escritores famosos. E Graciliano participou desse concurso porque era um concurso que pagava muito bem, mas ele participou desse concurso sabendo que ele não tinha muita chance de ganhar, porque o CNLI, a Comissão Nacional de Literatura Infantil, queria estabelecer parâmetros para a literatura infantil do país, e eles pregavam que a literatura infantil não poderia ter imaginação. Imaginação era uma bobagem, que a literatura infantil deveria ser uma literatura que educasse e que trouxesse para as crianças os valores importantes nacionais, né? Os valores do governo Vargas, né? E a Terra dos Meninos Pelados é uma alegoria, a história é passada em Tatipirum, que é um mundo de sonho, né? Graciliano não poderia ganhar, mas ele ficou em terceiro lugar nesse concurso. Ele era amigo de todos os escritores que faziam parte do júri. E só para vocês terem uma ideia, com o terceiro lugar com o dinheiro do terceiro lugar, ele conseguiu pagar 3 meses da pensão onde ele morava, né? Então, era a luta diária do Graciliano, escrever e conseguir publicar o que ele escrevia. E ele ficou muito amigo de várias gente. Um dos grandes amigos do Graciliano era o Portinari, né? E eu separei, eu vou ler um trechinho, uma carta que ele escreve para o Portinari, porque eu acho que essa carta mostra o que era a arte para o Graciliano e a maneira sarcástica como o Graciliano via a vida, né? Então, ele começa falando de uma outra carta que ele recebeu. Naquela época, as pessoas, mesmo estando na mesma cidade, se correspondiam por carta, não tinha e-mail, né? Um mandava carta para o outro. Então, caríssimo Portinari, a sua carta chegou muito atrasada e receio que esta resposta já não ache fixando na tela a nossa pobre gente da roça, que eram aqueles quadros que o Portinari fazia, né? Não há trabalho mais digno, penso eu. Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações. Contudo, as deformações e miséria existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos censuram. O que às vezes pergunto a mim mesmo, com angústia, Portinari, é isto: se elas desaparecessem, poderíamos continuar a trabalhar? Desejamos realmente que elas desapareçam ou seremos também uns exploradores, tão perversos como os outros, quando expomos desgraças? Dos quadros que você mostrou quando almocei no Cosme Velho, pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe com a criança morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível. Numa sociedade sem classes e sem miséria, seria possível fazer-se aquilo? Numa vida tranquila e feliz, que espécie de arte surgiria? Chego a pensar que faríamos cromos, anjinhos cor-de-rosa, e isso me horroriza. Felizmente, a dor existirá sempre. A nossa velha amiga, nada a suprimará.
suprimirá. E seríamos ingratos se desejássemos a supressão dela, não lhe parece? Veja como os nossos ricaços, em geral, são burros. Julgo naturalmente que seria bom enforcá-los, mas se isso nos trouxesse tranquilidade e felicidade, eu ficaria bem desgostoso, porque não nascemos para tal sem saboria, né? Para coisas sem sabor, né? O meu desejo é que, eliminados os ricos de qualquer mundo e os sofrimentos causados por eles, venham novos sofrimentos, pois sem isso não temos arte. E adeus, meu grande Portinari. Muitos abraços para você e Maria. Grande Graciliano, né? Então, aí tem, é claro que a gente precisa ler essa carta da maneira correta, né? Não imaginando que o Graciliano realmente queira que exista miséria, mas ele faz todo um pensamento jocoso sobre isso, né? Então vamos lá, agora vamos assim mergulhar no Angústia, falar um pouquinho sobre a Angústia, tá? São 11h41, eu vou falar aí mais uns 15, 20 minutos sobre a Angústia, depois a gente abre, tá? Então, eu já falei um pouco, né? O Angústia foi publicado enquanto Graciliano estava preso, em 1936. O Estado Novo, né, que caracteriza mais a ditadura Vargas, começa em 1937, mas a perseguição à esquerda e a qualquer pessoa considerada subversiva já havia começado em abril de 1935, com a Lei de Segurança Nacional. Portanto, Angústia é um texto que vem no fluxo dessa perseguição. E a gente sente, né, no clima do Angústia, né? Há no romance a sensação rígida de um mundo concentracionário, né? De um mundo de campo de concentração, né? Aquela coisa distópica, né? Uma atmosfera densa e opaca da história brasileira daqueles anos, né? Que aparece como o ambiente da narrativa, né? A narrativa toda se passa nesse tipo de ambiente, né? Apesar de Vidas Secas, que foi publicado em 1938, ser considerada a obra emblemática do escritor alagoano, o romance Angústia é uma das suas obras-primas, mesmo que ignorado pela crítica na época de sua publicação. Angústia não fez muito sucesso quando ele foi publicado, né? É o terceiro romance do autor, eu já falei, os dois primeiros foram Caetés, em 1933, e São Bernardo, em 1934, né? E a Angústia é um romance que, de certa forma, promove uma espécie de fusão entre a tomada da consciência do país dos anos 30 e a introspecção e o subjetivismo próprio dos romances anteriores que ele havia escrito. Mostra uma espécie de falta de horizonte no Brasil. Isso está bem presente no Angústia, né? Falta de horizonte também desse personagem narrador que é o Luiz da Silva, né? Funcionário público de 35 anos, solitário, desgostoso da vida, num momento, né, de transformação no país, né, num momento de modernização acelerado do país, né? O Angústia pertence a um movimento literário que foi a segunda fase do modernismo, né? E aí eu vou colocando coisas que são um pouco acadêmicas, mas acho que vale a pena saber, né? O foco narrativo é em primeira pessoa, e o tempo psicológico do livro
né? Aparece, por não haver uma cronologia exata, e é um livro construído via flashbacks, né? O tempo todo ele está voltando para o passado, né? Tem um professor, Fábio César, meu amigo do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da USP, que ele faz um resumo que eu acho que explica muito bem o que é o Angústia, né? É um livro contado em estado de delírio. O Luiz da Silva abre delirando e fecha suas confissões delirando, porque a não separação entre real e o irreal é uma das tônicas dessa personalidade do protagonista. Ele não consegue muito separar o real do irreal, né? A tal ponto que, de fato, não há consequências para a ação que ele comete no final do romance, que é o assassinato de Julião Tavares. Se alguém aí não chegou até o fim, desculpe, né? Eu vou, havendo inclusive a hipótese de que não tenha cometido crime. Eu sou daqueles que acreditam que ele não cometeu o crime. Eu acredito que ele estava delirando, que aquilo tudo está na cabeça dele, que ele imaginou aquele crime, que ele se sentiu perseguido, achando que cometeu o crime, mas que não cometeu o crime, né? A gente sabe, né? O livro tem 3 personagens principais: o Luiz da Silva, que eu acabei de citar, né? Que é a figura do oprimido em pessoa, né? Tinha uma condição mínima de sustento, porque era funcionário público, era também um escritor frustrado, e aí é interessante lembrar, né? Que até então, Caetés, São Bernardo e Angústia, os 3 primeiros romances do Graciliano, foram passados, foram escritos em primeira pessoa, né? São narrados em primeira pessoa, e sempre o personagem principal, né? João Valério, no caso de Caetés, né? Paulo Honório, no caso de São Bernardo, e Luiz da Silva, no caso de Angústia, são personagens interessadas em escrever, que lidam com a escrita, que querem escrever, que querem ser escritores. Isso mostra muito bem a ideia do Graciliano com relação a escrever. Graciliano sempre disse: a gente tem que escrever sobre aquilo que a gente conhece. Então, ele ficava muito confortável quando ele punha um escritor como protagonista, porque ele era um escritor. Então, ele estava no mundo dele. Se vocês forem ver, quando ele vai para Vidas Secas, e os protagonistas são sertanejos, como retirantes, como Fabiano e Sinha Vitória, eles já não escreve mais em primeira pessoa, ele passa para a terceira pessoa. Na terceira pessoa, ele afasta um pouco essas personagens, ele não está tão dentro das personagens, né? Luiz da Silva era como um protagonista, era uma personagem demasiadamente introspectivo e preocupado, e a injustiça social da época fez com que as características pessimistas dele se aprofundassem ainda mais, né? Marina. E é interessante porque nos livros do Graciliano sempre tem um triângulo amoroso, assim, né? No Caetés tinha João Valério, Luísa era casada e João Valério era apaixonado por Luísa. No São Bernardo, Paulo Honório é casado com a Marina, mas a Marina se envolve com os trabalhadores da fazenda, e a brutalidade de Paulo Honório com os
e o ciúme dele com relação à Marina é tanto que acaba um fim trágico de Marina, né? Marina acaba se suicidando, não aguenta a violência do Paulo Honório, né? E no Angústia nós temos a Marina, que é a musa do Luís da Silva, e vamos dizer, de certa maneira, a peça-chave do romance, né? Que tem o típico estereótipo da mulher da época, né? Uma condição média, uma personalidade frágil, e deixa-se levar pelas circunstâncias, né? Relaciona-se com Luís pelo carinho que lhe dedicava, mas também com Julião por ser um jovem rico, né? Por sua beleza, a beleza de Marina, era vista como prêmio para o homem que a tivesse, né? Então tem essa coisa, né, machista da sociedade da época, né? Já o Julião Tavares era um homem de boa condição social e financeiro, linguajar rebuscado, exageradamente formal e um patriota sem ideais políticos, né? Que aí a gente entende bem, já era um prenúncio da direita que existiria hoje, né? Os patriotas que invadem o Congresso que não tem ideal político nenhum, né? Ele relacionava-se com Marina também por achá-la bonita, né? Mas tinha uma outra amante, né? Era o típico homem da classe alta da época, né? Os homens daquela época eram assim. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o enredo, e aí eu não sei, talvez a gente já possa começar a conversar um pouco, né? Angústia é feita a partir de uma narração autoanalítica e interior do protagonista. Luís da Silva, funcionário público e escritor frustrado. O livro começa com ele voltando-se para o passado, buscando refletir e entender tudo o que o rompimento de seu noivado com Marina provocou. Ele está insatisfeito com a situação atual, só consegue viver de recordações, remoendo memórias amarguradas e alimentando pessimismo sobre si mesmo e o mundo em geral. Surgem lembranças da infância, cheio de afetos problemáticos. Para vocês, psicólogos, isso é um prato cheio, né? Frustrações profissionais e sexuais que abalam todo o encantamento de sua existência, seja a relação às coisas exteriores ou interiores. Luís sai de sua terra e vai para o Rio de Janeiro em busca de êxito profissional. Isso sempre aparece nos livros de Graciliano. Graciliano também faz esse percurso, também sai de sua terra e vai para o Rio de Janeiro em busca de êxito profissional, tem que voltar depois por causa da bubônica, mas ele faz isso quando era muito jovem, tinha seus 20 e pouquinhos anos. Mas fracassa e resolve voltar e se fixar em Maceió, isso aconteceu com o Graciliano também, onde as coisas começam a piorar. Na Cidade Nova, ele tem uma vizinha chamada Marina, pela qual se apaixona e marca um noivado. Luís gasta suas poucas economias para comprar, para preparar o casamento, né? Comprar um enxoval, essas coisas. Tem um desenvolvimento, eu não vou falar sobre o desenvolvimento do romance, porque vocês leram, falar sobre o desfecho do romance também, acho que não é importante, né? Eu acho que é importante, sim, falar, né, rapidamente sobre as características importantes do romance. Tá? Em Angústia, o Graciliano consegue unir introspecção, que já é uma característica marcada sua, à crítica social própria da geração de 30. Isso já aparece no modernismo, né, de 30. Exibe contradições que estavam em jogo nos anos 30 e, ao mesmo tempo,
mostra uma espécie de falta de horizonte do Brasil e desse personagem narrador que é o Luiz da Silva, funcionário público de 35 anos, solitário, desgostoso da vida, num momento de modernização acelerada do país. Luiz da Silva traz lembranças de uma abolição recém-proclamada, ainda estava muito próximo da abolição, do patriarcado, representado pelo seu avô, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, e do velho mundo da fazenda, que, de certo modo, esse narrador procura recuperar no seu presente, o Brasil moderno dos anos 30. O livro ilumina a convergência entre essas temporalidades e mostra de forma bastante aguda que o que parece superado efetivamente não está superado, né? São as nossas lembranças coloniais, né? Eu falei que o livro não foi imediatamente bem recebido, não foi, né? Eu já digo por quê, né? Continuando um pouco, né? Para Luiz da Silva, Julião Tavares, com quem disputa o amor de Marina, representa a burguesia revista que ele tanto odeia. É o poder do dinheiro e não mais da posição social herdada. Ele tem uma posição social herdada, mas o que vale agora no mundo é o cara ser rico, o cara ter dinheiro. Portanto, há um confronto entre o velho país colonial, a que Luiz da Silva pertencia, e o novo país que começa a ser construído na era Vargas, né? E Luiz da Silva, com isso, é uma espécie de desambientado em Maceió, porque ele vem dessa oligarquia rural, né, e decadente, que faz ressoar a biografia do próprio Graciliano. Graciliano também vinha de uma oligarquia rural. O pai do Graciliano era fazendeiro, o velho Sebastião, né? E o do próprio Graciliano, né, que também é um ramo empobrecido da oligarquia nordestina. O que na época em que foi lançado o Angústia, o crítico literário mais famoso, que para mim, como estudante de letras, como cara que fez mestrado e doutorado em literatura, o crítico mais importante que já existiu no Brasil foi o Antônio Cândido, né? O Antônio Cândido, quando leu Angústia, ele não gostou. Quer dizer, não é que ele não gostou, mas ele fez críticas. Ele achou que o Graciliano de Angústia era um Graciliano diferente do que Graciliano que aparecia em Caetés e São Bernardo. Por quê? Porque ele achou que Angústia não trazia aquele Graciliano seco dos outros dois primeiros romances. Ele fala, há uma exuberância narrativa, o que não era comum na obra do Graciliano. Ele fala, é um livro bastante derramado, bastante gorduroso, mas tudo isso está a serviço dessa lógica delirante do Luiz da Silva, dessa mentalidade perturbada de um sujeito que se vê acuado na Maceió moderna dos anos 30. Né? Então, ele achou que havia alguns exageros, mas, no final, ele revê. Existe um livrinho, se alguém se interessar por Graciliano, é um livrinho que eu acho que é uma das obras-primas, chama Ficção e Confissão. Ficção e Confissão é um livro do Antônio Cândido, é um livrinho em que ele analisa os 4 romances de Graciliano. Ele fala sobre Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Né? É um livro só sobre Graciliano. Né? É um livro do Antônio Cândido. Tá? Então, gente, eu falei que o Graciliano não ficou contente. Né? Então, agora, para encerrar e passar para vocês.
Reflexões de Graciliano sobre angústia. Na casinha da Pajuçara, fiquei até a madrugada consertando as últimas páginas do romance. Os concertos não me satisfaziam e dispensava eu recopiar tudo, suprimir as repetições excessivas. Alguns capítulos não me pareciam muito ruins. Isso fazia que os defeitos medonhos avultassem. O meu Luiz da Silva era um falastrão. Vivia a badalar à toa reminiscências da infância, vendo cordas em toda parte. Aquele assassinato realizado em 27 dias de esforço, o que o Graciliano está dizendo é que ele demorou 27 dias para escrever esse assassinato. E o Graciliano, eu sei porque eu ouço as histórias da família, ele, para conseguir escrever esse assassinato, ele enchia a cara. Ele escreveu alcoolizado. Ele achava que ele precisava se drogar, vamos dizer assim, para escrever aquele melhor, né? E esse assassinato que eu demorei 20 dias, né, para escrever, né, com razoável gosto de café e aguardente, dava-me impressão de falsidade. Realmente eu era um assassino muito chinfrim. O delírio final se atamancara numa noite e fervilhava de redundâncias. Enfim, não era impossível canalizar esses derramamentos. O diabo é que no livro abundavam desconexões, talvez irremediáveis. Necessário ainda suar muito para melhorar as frases evidentes. Então, isso é o Graciliano que realmente estava insatisfeito. Eu tenho várias reflexões dele, mas eu não vou ficar aqui, por isso que eu quero ouvir vocês, né? Então, acho que é isso, né? Só para completar, 5 meses após a prisão, em agosto de 36, o romance foi publicado. Na ocasião, o autor continuava, como ele dizia, hóspede da repressão na casa de correção, mais especificamente na enfermaria. Ele ficou muito doente, preso da penitenciária Frei Caneca do Rio de Janeiro. E há o comentário dele. Enfim, o romance encrencado veio a lume. Brochura feia de capa azul. A tiragem de 2 milheiros rendia-me 1,4 conto, e essa ninharia ainda significava para mim grande vantagem. A leitura me revelou coisas medonhas, pontuação errada, lacunas, trocas horríveis de palavras. A datilógrafo, o linotipista e o revisor tinham feito no livro sérios estragos. Para Graciliano, anunciava-se um enterro literário. Não se venderiam 100 cópias. Então, era assim que Graciliano viu o Angústia. Mas eu acho que deu para, mais ou menos, situar o livro. E aí eu acho que agora a gente abre e tem uma meia horinha aí para a gente conversar. Ah, é legal, Ricardo. Muito bom de escutar, né? E até isso que você traz no final. Engraçado, acho, o Graciliano vê o livro desse jeito, né? Que a gente fala muito no grupo o quanto que é uma obra-prima, assim, né? Da Ele genialidade. terminou, gente, isso foi logo que o livro saiu, né? Depois ele fez revisões no livro e tudo. Ah, ele fez, né? É isso que eu ia perguntar. Ele terminou. Hoje eu tenho certeza, depois de estudar muito o Graciliano, eu tenho certeza que era o livro dele que ele preferia. Era o livro que ele achava melhor. Como eu, é o livro dele que eu prefiro também. Como meu pai, é o livro dele que ele prefere também. Mas você fala mais um pouco disso, então? Por que que você acha que era também o dele, o seu, né? Por que eu acho que é o melhor livro dele? Uhum. Porque eu acho que o livro, até certo ponto, é assustador.
né? Graciliano, por exemplo, que eu saiba, conhecendo a vida dele, ele nunca foi um estudioso de psicologia, né? E eu vi isso muito na minha casa. Na minha casa, casa de comunistas, psicologia sempre foi considerada uma coisa burguesa. Era uma coisa criticada, né? Eu fui fazer terapia jovem ainda, mas depois por minha conta, porque eu quis. Eu faço terapia há mais de 30 anos, mas eu faço porque eu não acredito em uma vida sem terapia. Eu acho que para eu viver de uma maneira mais razoável, eu preciso ter um acompanhamento. Eu preciso ter direito, né, a uma coisa que a sociedade moderna não dá. Eu preciso ter direito a conversar, pelo menos uma vez por semana, 50 minutos com um cara que eu sei que vai me ouvir. No mundo de hoje, ninguém te ouve por 50 minutos. Né? Quando você encontra com as pessoas não querem te ouvir, elas querem falar. Né? Então, quando você faz terapia, você compra esse direito de falar. Né? Mas eu ia falando do Angústia. Eu acho que a construção psicológica da personagem Luiz da Silva e Angústia é um assombro. Para um cara que não estudou psicologia, que, sabe, Freud, em 1936, quando o livro foi publicado, estava começando a ser conhecido. Né? Um escritor conseguir colocar uma personagem com aqueles problemas psicológicos de uma maneira tão crua, tão evidente, eu acho que aquilo é quase que mágico. Né? Então, eu gosto muito do Angústia por esse realismo, né? Por esse. E por essa coisa que eu acho muito legal em um romance, essa coisa circular. Né? É um romance circular, é um romance que vai para trás, vem para frente, vai para trás, vem para frente, e o delírio, eu acho muito bem construído. Eu acho, sabe, eu acho que, por exemplo, as pessoas adoram Vidas Secas, mas se você vai ler Vidas Secas, é um livro maravilhoso, claro, mas não é um livro difícil de escrever. Vai escrever Angústia. Né? É, é, vai fazer o que ele fez em Angústia. É muito mais difícil. Né? Então, assim, eu acho que talvez seja o livro em que o Graciliano foi mais escritor. Sim. E muito legal. Se vocês tiverem pergunta, né, quiserem escrever, não levantar a mão, ficar à vontade. Eu só queria trazer um comentário dessa sensação mesmo que dá, porque que o Luiz é muito sincero no que ele sente ali pra gente, né, de uma certa forma. Ele traz com muita... no começo fica um pouco entravado, né, que acho que essa coisa mais confusa do delírio, a gente até sentiu mais essa dificuldade, mas o romance vai se destrinchando nessa circularidade, a sensação é de muita contradição humana mesmo, né? Muitas vezes a gente ficava criticando o Luiz, mas ao mesmo tempo se identificando com ele. A gente chegou a um ponto que quase toda semana todo mundo traz. Levei isso para análise, levei isso para terapia, porque me identifiquei com o Luiz nesse ponto. Eu falei, gente, a gente está se identificando com o Luiz, o que está acontecendo, né? Você Que acho sabe, que minha mulher é psicoterapeuta. Uhum. E minha mulher está fazendo um trabalho de final de curso. Ela, ela tem a formação que ela fez na USP, agora ela está fazendo no SEDES também. Uhum. O trabalho dela desse semestre é sobre a angústia. Não, é o que você falou, é um prato cheio, né, assim, para a gente ir pensando. E até essa questão, né, de como a gente vai olhando, analisando o Luiz, mas é isso, mais falando da própria vida, trazendo questões, ele traz
É isso, né? Muito, uma coisa muito que a gente sente, às vezes tem vergonha de dizer, e ele está ali falando sobre aquilo, né? De algum jeito. E essa, antes de passar a palavra para a Rani, eu só tinha mais uma questão que você foi falando dessa similaridade, né? Da infância, do Graciliano. E na hora que você falou que o Graciliano foi um filho de 16 irmãos, né? A gente fala muito no livro como o Luiz traz essa coisa de não ser visto, né? De não ter sido visto pelo, né? E como a gente até fez um pouco, né? De uma construção de quase que o encontro com a Marina é um nascimento ali, né? De alguma coisa, né? De uma pulsão de vida, assim, né? De uma pulsão para a vida. Quase que de esperança, né? Sim, né? Parece que ele começa a rever toda a vida a partir disso, né? De retomar a partir disso. E de como, de uma certa forma, fiquei pensando nessa similaridade com o Graciliano, né? De não ter sido visto também na infância, né? Dessa dificuldade, talvez, você trouxe nesse livro da infância, né? Rani? A gente não te escuta ainda. Se quiser escrever qualquer coisa... Ah, foi. Agora foi. Porque no fone de ouvido não estava funcionando. Está dando para escutar direitinho agora? Tá sim. Primeiramente, gratidão, Ricardo, mais uma vez por todo o conhecimento e processo de aprendizagem que a gente está tendo, a Dalila, ao núcleo, que é muito importante, né? Eu trago duas questões, mas assim, para saber, como é que se diz, a sua compreensão, né, e se poderíamos caminhar por essas águas, né? Primeiro, sobre a questão do delírio, né, desse mote principal, se poderíamos dizer que o delírio de Luiz Silva não é apenas um estado de confusão mental, né, mas seria também uma fuga dessa realidade que para ele é insuportável e, ao mesmo tempo, uma manifestação profunda das perturbações também, porque o que parece, diante da minha interpretação narrativa, é que a angústia não é apenas uma emoção, né, mas é a própria lente que, através da qual ele percebe e ele interage, né, com o mundo que ele está, né, colorindo todas as suas experiências, mas com pessimismo e desespero, né. Esse seria um ponto, assim, como você vê essa questão do delírio e a angústia, né, como estados de confusão mental, emoção, ou fuga dessa própria realidade, condição de existência humana naquela época, né. Essa seria uma questão. Eu falo da outra ou... Não, deixa eu responder essa, depois você fala a outra, né? Senão depois eu me perco. É assim, eu não distingo muito, não. Eu acho que é os dois. Eu acho que é fuga, né, de uma realidade hostil a ele, né? Ele é um estrangeiro na terra dele, né? Ele vem de uma oligarquia que na capital, uma oligarquia rural que na capital, sem dinheiro, não tem a menor importância, né? Então é fuga disso. E talvez tudo isso, né, todo esse ambiente hostil a ele, né, provoquem esse delírio na maneira em que ele se afasta disso tudo para dentro de si, né, mergulhando dentro de si próprio, né, e aí já começando a não conseguir identificar o que é real, o que não é real, o que é sentimento, o que é dor, o que é prazer. E aí, nesse momento, ele vai cada vez se afundando mais, né? Vai ficando cada vez mais neurótico, né? Cada vez, eu não sei se eu posso usar esse termo aqui, mas vai ficando cada vez mais doente. É Certo, isso? Respondi? respondeu. Estamos compreendendo bem. A outra coisa seria assim, quando você tanto falou
do contexto da época, né, que o romance ele traz essa crítica, até uma crítica mordaz, né, à sociedade brasileira daquela época, né, e tem alguns temas que são interessantes, que o livro traz, né, como a decadência de valores, a hipocrisia, a pobreza, a violência, a alienação do indivíduo em ambientes urbanos e essa sociedade também muito opressora, né, naquela época. Eu fico pensando assim que, olhando para essas temáticas, elas são muito presentes também na atualidade, em outro contexto, em outra questão. E me parece, assim, quando traz a reflexão do livro, mesmo sendo passado em outra época, a gente tem como ter esses conhecimentos para a atualidade. Eu gostaria de saber como, se você consegue ver essa atualidade também da obra e como a gente poderia interpretar diante do contexto que nós vivemos hoje, essas temáticas. Eu vejo, né? Eu vejo, sim. Eu acho que se a sociedade da época vivia num mundo distópico, vamos dizer assim, a gente hoje vive também num mundo distópico, mas eu acho que tudo se acentuou, né? Eu acho que hoje é pior do que era naquela época, né? É aquilo que eu mais ou menos coloquei. A direita daquela época era uma direita mais civilizada, né? Era uma direita que matava? Era uma direita que pegava a Olga Benário, grávida, e entregava para os nazistas, para ela morrer na mão dos nazistas? Era. Então, era uma direita cruel, como normalmente são. Era uma direita fascista, né? E o fascismo é uma doutrina política que privilegia a morte, que flerta com a morte o tempo todo, né? Não com a vida, né? Hoje, no país, a gente vive esses problemas. A direita hoje eu peguei um artigo de manhã de um artigo não, uma postagem de uma moça que é minha amiga, mas é uma amizade que eu não cultivo, porque é uma pessoa muito de direita, defendendo por que o Alexandre de Moraes faz mal para o Brasil, né? Então, é uma direita que tenta explicar que é contra o STF, é uma direita que faz o que fez com a Marina Silva, né? Uma direita mal educada, grosseira, uma direita muito representada por esse partido, que é um desastre para a nação, que é o PL. Né? Se você for ver todo mundo que está dentro desse PL, aquilo ali, se tivesse uma reunião do PL e jogasse uma bomba e matassem todos do PL, era um bem que faziam para o país, porque ali não tem ninguém que preste, ali só tem gente nociva. Né? Então, isso se você pensar em termos de Brasil. Se a gente pensar que eu estou como presidente da UBE, União Brasileira de Escritores, a gente está muito em contato com a Associação de Escritores da Palestina, porque nós vamos publicar com eles um livro, porque a gente quer ouvir os escritores palestinos, né? Então, vão ser escritores da faixa de Gaza, nós vamos publicar um livro com contos de escritores que estão morando na faixa de Gaza. Mas o que estão fazendo na faixa de Gaza, né, é nazismo puro. Né? O Netanyahu é um Hitler revivido. Né? O secretário da Segurança Pública de Israel declarou essa semana que o povo da faixa de Gaza não precisa de ajuda humanitária, e sim de toneladas de bombas. Quer dizer, eles querem fazer uma limpeza étnica no local. Né? Então, é um mundo muito cruel. O que o Trump está fazendo nos Estados Unidos não só
é muito violento, como é burro. Né? Os Estados Unidos sempre conseguiram atrair toda a inteligência do mundo. Né? Os caras mais inteligentes do mundo iam estudar nos Estados Unidos. Ele está querendo tirar esses caras de lá. Eu li hoje que a Europa, percebendo isso, né, está querendo fazer um projeto para atrair toda essa inteligência que está sendo descriminalizada nos Estados Unidos, atrair para a Europa, levar essa inteligência que durante o nazismo fugiu da Europa e foi para os Estados Unidos, acolher esses caras de volta. Né? Então, quer dizer, é uma direita burra, é uma direita violenta, é uma direita que acha, por exemplo, eles violentam o meio ambiente, eu acho que eles pensam que se irreversivelmente o meio ambiente se deteriorar, só vai afetar os pobres, que eles, como os ricos, vão viver num meio ambiente diferente, sei lá o que passa pela cabeça dele. Eu só vejo burrice, eu só vejo. Então, eu acho assim: hoje é pior, hoje é muito pior. Hoje é muito pior e o silêncio hoje é muito grande. Né? Poucas pessoas se manifestam, pouca gente fala. As pessoas olham e a maioria olha e age como se não fosse com eles. Só complementando, eu acho que aí também faria um gancho com o que a Dalila comentou, né? Que a gente se identifica às vezes com o personagem e estamos levando para a terapia. Então, diante de todo esse contexto que nós vivemos e da atualidade da reflexão que a angústia nos proporciona, em alguns pontos não tem como não se identificar, talvez, né? Não tem como a gente não carregar essa angústia. Eu Né? acho, sim. Eu acho. É angustiante. Viver no Brasil e no mundo de hoje é muito angustiante. Gratidão. E é muito triste. Não sei se alguém quer falar. Eu acho. Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, bom dia. Tudo bem? Então, aproveitando, né, Ricardo, esse gancho, né? Eu não faço parte do grupo da angústia, né? Eu faço parte de um outro grupo do núcleo. Mas me deu uma angústia muito grande de não participar, né, da angústia. Então, eu tive que vir aqui ver, porque né, eu queria ver sua aula. Mas tem a ver com o que você falou sobre o escritor, né? Achei super interessante que a gente tem que escrever sobre aquilo que a gente conhece. E você comentou que em certo momento lá, né, o crítico Antônio Cândido, ele meio que achou estranho aquilo que o Graciliano escreveu, como se ele tivesse mudado de rota e de caminho, né, da exuberância narrativa lá. Exatamente. Mas, assim, o autor não está sujeito sempre a isso, porque o nosso movimento de vida, né? Então, tem antes da prisão, depois da prisão, as questões familiares, aquilo que a gente constrói. Esse movimento não permitiria que a gente, que o autor, né, mudasse a sua narrativa? Como é que você vê? Isso é possível? É Você acha isso possível. complicado no trabalho, né, de Eu quem acho. escreve? Não, eu acho possível. O que eu acho que o Antônio Cândido, de uma maneira muito educada, porque ele era um crítico, ele não era um crítico ferino, ele achou que o Graciliano tinha um pouco. Talvez ele tivesse uma expectativa de encontrar um Graciliano com o qual ele estava mais acostumado. E ele encontrou um Graciliano diferente. E ele manifestou esse estranhamento num primeiro momento e depois reconheceu. Se você pegar esse livrinho que eu falei, Ficção e Confissão, você vai ver que depois ele acaba aceitando Augusta como uma obra-prima. Né? Mas tem, olha, a maior dificuldade do escritor, eu acho que eu falei várias vezes aí, que aparece no Angústia movimentos do Luiz da Silva
que são muito parecidos com movimentos do Graciliano, né? Para nós que escrevemos, a Dalila diz que está lendo o meu romance, está lendo o Toda a Poeira da Calçada. As pessoas que me conhecem muito bem, que leem A Poeira da Calçada, falam: Ricardo, o Rodrigo é você, né? E eu falo: olha, o Rodrigo não sou eu, porque se o Rodrigo fosse eu, ele chamava Ricardo, e ele não chama Ricardo, ele chama Rodrigo. Eu não fiz um romance de memórias, eu escrevi um romance de ficção. Mas as pessoas têm muita dificuldade, principalmente quando conhecem o autor, em reconhecer a ficção no texto. Eu tenho um episódio da minha infância que ilustra bem isso. Meu pai tinha mania de ler. Os contos que ele escrevia, ele lia em voz alta para minha mãe. E um dia ele está lendo um conto para minha mãe, eu tinha uns 14 anos, eu estou perto. Aí, quando ele acabou de ler, eu falei: pai, eu lembro disso, isso aconteceu quando a gente passou férias lá em Palmeira dos Índios, no Natal, né? Eu lembro desse. O pai falou: não, você não pode lembrar isso, porque isso não é verdade, isso é ficção. Eu falei: não, eu lembro, aconteceu, eu tenho certeza, eu estava lá. Eu vi. Meu pai ficou bravo. Ele falou: eu não sei para que você lê tanto se você não sabe distinguir o que é realidade e o que é ficção. Se eu estou falando que é ficção, fui eu que escrevi, é porque é ficção, não é realidade. E não é para ser realidade. Então, acontece muito, principalmente nesse meu romance, Dalila, todo mundo vem falar. Tem muita coisa que aconteceu comigo, realmente, tá? Mas não é para ser verdade, é para ser ficção, né? Então, é muito difícil, às vezes, separar. E para nós que escrevemos, é quase que impossível separar a ficção de memória. Você nunca sabe quando você está ficcionalizando ou está lembrando. No fim, são as duas coisas. O texto nasce das duas coisas. Tem momentos em que quem está falando é o inconsciente, e tem momentos que quem está falando é o consciente, e as duas coisas se misturam no texto. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta nesses momentinhos finais. Natália, por favor. Oi, gente, boa tarde. Oi, Natália. Eu também não faço parte do grupo, né, que está lendo Angústia agora, mas enquanto você estava falando, Ricardo, eu fiquei pensando se é possível estabelecer um diálogo com o Dostoiévski, até por essa questão também, né, essa crítica social, política, né, e a construção psicológica dos personagens, assim, enquanto você estava falando, eu identifiquei um pouco, né, e eu pensei também no Camus, no Estrangeiro, apesar de ser diferente, né, o modo que os personagens principais, né, lidam com essa angústia, mas eu pensei nisso. Eu sei que o Estrangeiro vem depois, né, da publicação de Angústia, mas o Dostoiévski é anterior, então você acha que é possível estabelecer esse diálogo? Eu acho que é possível. A literatura comparada fala uma coisa que eu acho que é muito verdadeira, que quando a gente escreve, a gente ecoa tudo aquilo que a gente leu, tá? A gente não consegue. Então, eu, quando escrevo, eu trago o Graciliano, que eu conheço muito, eu trago o meu pai, eu trago Monteiro Lobato, que foi o primeiro autor que eu li, eu trago todos os autores que eu gosto, porque isso vai ficando na gente. E Dostoiévski era só. Os russos, de uma maneira geral, eram os autores preferidos do Graciliano, né? Graciliano dizia que Tolstói era o maior de todos nós, ele falava isso, né? E ele adorava Dostoiévski, né? Então, ele leu muito Dostoiévski, ele leu muito. Camus, ele leu muito. Ele traduziu Camus, né? Então,
Sim, sim, eu acho que é sim possível fazer. E eu já assisti defesas de tese de caras na literatura comparada, é muito isso. Você pega um texto de um escritor, pega um texto do outro escritor e defende uma tese de que eles se aproximam em determinados campos. Eu já vi teses de gente aproximando o Graciliano do Dostoiévski. Sim, é comum, é comum. Eduarda. Ricardo, querido, quero muito te agradecer por você ter aceitado o convite, né, para estar aqui Isso. conosco. Eu achei maravilhosa a sua sinceridade, assim. Eu venho te acompanhando também nas redes sociais, e eu acho maravilhoso o seu jeito de expor a sua opinião, né? É o jeito mal criado, né? De ser. Eu arrisco a dizer que tem muito a ver com a família Ramos, né? Parecia, sabe, um pouco do que o Graciliano deixou assim para você, e bonito te ouvir falando com muito respeito, né, em questão das obras dele, mas especificamente da Angústia. Então, seria mais esse agradecimento por estar aqui. Obrigada. Fiquei muito curiosa também para ler seu livro, pretendo ler em breve também. Quem quiser ler, está no site da Patois, tem na Amazon, e agora tem livraria também, acho que tem na Livraria da Vila. Uhum. Não está difícil. Tá. Obrigada, querida. Né? Nada, eu que agradeço. Bem, eu queria aproveitar, não sei se mais alguém tem uma pergunta, mas eu não queria perder a oportunidade de fazer uma pergunta de curiosidade do livro mesmo, assim, né, da história, de como o Luiz vai trazendo, porque a gente se questiona cadê essa mãe, né, que a gente está ali, não fica muito especificado, tem um pai, tem um avô, né, tem essa coisa muito do patriarcado, né, transicional, assim, né, ele vai transmitindo isso. E a gente chegou numa parte que ele está muito revoltado, assim, né, nesse momento da corda, ou ele se mata, ou ele mata o Julião, né, digamos assim, que ele vai trazendo um pouco desse rancor com a família dele, né, dizendo assim, eu acho que deu tudo errado na minha vida porque eu tenho essa tradição das duas raças, né, ele coloca dessa forma. Então, fiquei pensando se ele não é filho, que nem o Camilo, de escravos, né, que era da Sinhá Germana, que tem essa tradição, se ele não nega isso, né, junto com outras questões por conta desse lugar de admiração em relação ao avô, né, e aí é uma questão que surge, vez ou outra, assim, no grupo. Não queria perder a oportunidade de perguntar, né, se tem alguma coisa que você já viu sobre isso, alguma opinião. Mas sobre a mãe no Angústia ou sobre a mãe na vida do Graciliano? No Angústia. Aí eu não sei No como, Angústia. Tá. não sei como reverbera. Eu acho que a mãe no Angústia é propositalmente esquecida para poder reforçar essa questão do patriarcado, né? Uhum. Que é uma questão dessa oligarquia rural, em que, na realidade, as mulheres tinham muito pouca voz, né? Não eram muito ouvidas, né? Então, eu acho que é proposital isso. Na vida particular é outra história. Na vida particular, se você leu Infância, é muito curioso, porque as pessoas que leem Infância, e aí essa coisa da mistura entre ficção e realidade, né? Ficção, Infância é um livro de memórias. E a mãe que ele constrói em infância é o cão chupando manga, sabe? É uma mãe violenta, uma mãe brava, autoritária, que só bate no menino. E na vida real ele tinha uma relação super tranquila com a mãe, super respeitosa, era um gozador. Como ele estava tendo filho e a mãe estava tendo filho também, ele encontrava a mãe e falava: mãe, fecha o balaio, quando que você vai parar de parir? Você não vai parar nunca, chega, já não teve filho suficiente, não sei o quê, tudo, né? E aí depois, quando ele casa de novo, a mãe vem
veio mexer com ele também, né, porque acha que ele tinha 36 anos e casou com a minha avó, que tinha 18. Né, então, ele era 18 anos mais velho que minha avó. Então, aí ela também foi mexer com ele, né, essa coisa de pedofilia e tudo. Então, eles brincavam muito um com o outro, mas se você lê a infância, você acha que ela é uma megera. Entendi. Sim. Muito obrigada, Ricardo. Né? Nada. Obrigada Isso. pela participação. Alguém mais levantou a mão aí, sumiu, não sei se baixou. Acho que fui eu, era eu mesmo. Ah, é? Não sei se mais alguém quer falar mais alguma Não, coisa. eu acho que eu li uma Cláudia. Foi você, Cláudia, que você levantou? Não? Não, Não. agora não, foi aquela vez só. Tá. Bom, então, acho que é isso. Bem, muito obrigada mesmo, Ricardo, pela participação, pela contribuição. Gente, ó, eu queria dizer que eu gostei muito de estar com vocês. Eu acho que vocês são um grupo legal, um grupo especial. E que eu estou por aí. Vocês têm meu contato, precisando de mim, né, para outros livros. Vamos conversar. Eu gosto muito de fazer grupo de leitura, porque eu acho que Então, cada vez, outro dia eu vi uma coisa linda, criar um grupo de leitura para deficientes visuais. Eu acho que deve ser muito, muito legal. Né? Muito legal. Hein? É um grupo de leitura em braille. Falei, puxa, como tão fortes os grupos de leitura. Né? É uma tendência muito grande hoje fazer grupos de leitura. Eu acho isso bom, é sinal que tem gente lendo. Né? Sim. Retomando os clássicos da história brasileira, né? Como dizia o Calvino dizia que os clássicos nunca terminam de dizer o que eles têm para dizer. Então, são livros que vão ser lidos para sempre. Né? Sim. Bom. Gente, obrigado. Obrigado. Beijo para todos. Obrigado. Tá bom? Obrigada, gente. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Vi. Tchau, tchau, gente. Tchau. Parar aqui.